Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar de óleos essenciais. Esse universo tão lindo, né? Tão maravilhoso. Quando a gente começa a conhecer, a gente se apaixona. É igual as abelhas. No sentido de você mergulhar enfim, não parar mais de estudar, de conhecer. Então, gente, olha só, acho que daqui a pouco, eu vou chamar daqui a pouco a Mirella, mas olha só. Boa noite. Olha só, hoje, né, a gente vai falar com a Mirella, ela é mais conhecida como... Olha, Mirella, entrou agora. Já te chamo, Mirella. Vou começar a te apresentar aqui pra galera, tá? Então, pessoal, é a Mirella Piazzi, né, conhecida como Mirella Piazzi. Ela é neuropsicóloga, terapeuta integrativa e fundadora da doTERRA Brasil. É com esta figuraça, que nós vamos conversar hoje. Vamos falar de óleos essenciais, aromaterapia. E é isso, vai ser um bate-papo top, enriquecedor, cheio de conhecimento. Vamos tirar nossas dúvidas. Perguntem, pessoal, tá? Vamos perguntar. Sempre eu fico olhando assim, se tem alguma pergunta, se tem algum comentário, que à medida que a gente for conversando na live, a gente vai vendo e tentando responder, né? Vocês. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E eu vou chamar agora, né, a nossa convidada. Olá! Olá, Evilane, tudo bem? Tudo bem, minha querida? Que prazer falar com você assim, né? Mais próximo, um pouco mais próximo. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Adoro vir falar sobre esse assunto, aromaterapia. Vai ser muito gostoso esse bate-papo. Com certeza, Mirella. Eu estava até falando agora há pouco, né? Te apresentei para a galera que estava entrando. E quem está entrando agora, galera, sejam todos muito bem-vindos, tá? Essa live cheia de conhecimento, a gente vai aprender. Vamos tentar sugar agora o máximo que a gente conseguir da Mirella. E eu te apresentei já, mas para quem está entrando agora, eu vou falar mais uma vez bem rapidinho, tá, pessoal? A Mirella é a Mirella Piazzi, né? Conheço mais assim, né, Mirella? Isso. Mirella Piazzi. Ela é neuropsicóloga, terapeuta integrativa e fundadora da doTERRA Brasil. Só isso. A maior empresa de óleos essenciais do Brasil. Acho que do mundo. É do mundo, Mirella? Ou é do mundo? É a maior empresa de óleos essenciais do mundo. Eu sempre gosto de falar Caraca. que existem muitas marcas de óleos essenciais de qualidade, né? No Brasil, a gente tem marcas também muito boas. Sim. Eu, particularmente, eu morei já há muito tempo fora, eu já saí do Brasil, eu não moro no Brasil, eu já saí do Brasil há muito tempo. Então, eu não tenho um uso para dizer muito das marcas de óleos essenciais do Brasil, mas eu pesquisei muito antes de escolher com qual marca eu ia não só usar para minha família, mas também poder divulgar, falar, espalhar, né, essas gotinhas, esse modo de cuidado, de bem-estar para todo mundo. E foi aí que eu me associei à doTERRA. Então, essa vai ser a nossa primeira pergunta, porque eu tô curiosa para saber assim, né? Todo nosso convidado a gente faz assim essa pergunta. Como foi que você chegou, né, nos óleos essenciais, assim? Como foi que começou essa história sua com os óleos essenciais? E daqui a pouco a gente chega na doTERRA, assim, né, na fundação Claro, da empresa. Mas como é que claro. foi? Conta aí. Então, eu morei muito tempo na Europa. E na Europa, a aromaterapia já é muito usada, né? Certo. Eu fui fazer pós-graduação na área de psicologia, de terapia cognitivo-comportamental, e já morei na França, já morei na Suíça. E são dois lugares onde a aromaterapia é muito utilizada. Na época, eu cheguei a trabalhar numa escola infantil, onde a diretora difundia óleo essencial, então ela usava difusor, conforme o que ela queria atingir naquele grupo de crianças. Então, se ela queria atingir, por exemplo, foco e atenção, ela usava um óleo. Se ela queria atingir criatividade, outro óleo. Se tinha alguém doente, mudava a estação. Lá tem a estação de neve, então ela tinha outro olhinho para usar. Então, foi aí que eu comecei a ter os primeiros contatos com aromaterapia. E comecei a usar alguns óleos de qualidade, 100% natural, né? A Europa também é muito rica em óleos de qualidade. E tinha resultados excelentes. E aí eu falei, poxa, isso é algo que eu quero colocar na minha vida.
comecei aí nessa época a usar os óleos essenciais. Mas a minha maior experiência foi quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, comecei a usar os óleos da doTERRA e comecei a sentir uma grande diferença nas minhas dores de cabeça. Então, assim, eu tinha enxaqueca muito forte, sempre tive, assim, desde os 6, 7 anos de idade. Eu brinco que foi algo, assim, que controlava a minha vida, sabe? Eu não podia marcar um cinema, porque eu não sabia se eu ia poder ir, se eu ia estar com dor de cabeça naquele momento, enfim. E fiz vários tratamentos, tenho meu neuro que cuidou de mim muito tempo, tinha uma melhora, mas nada significativamente que eu dizia assim, bom, né? Sou eu que cuido da minha vida, não é enxaqueca. E Sim. quando eu comecei uma mudança de vida, eu digo que não é só um olhinho, às vezes a pessoa me pergunta qual olhinho que você usa para enxaqueca? Claro, eu tenho um protocolo meu de enxaqueca, né? Mas em geral não foi um olhinho, foi essa mudança de vida, sabe? Essa eliminação de carga tóxica no dia a dia, porque aí eu aprendi além de usar o óleo essencial específico para cada situação, eu aprendi também a eliminar a carga tóxica da casa. Então, usar shampoo e condicionador com menos carga tóxica, que a doTERRA tem também, repelente, protetor solar, limpeza da casa. Então, hoje eu uso produtos com óleo essencial para limpar minha casa. Então, eliminando toda essa carga tóxica, eu tive uma melhora significativa na qualidade de vida. Né? Tanto Entendi. minha como dos meus filhos. Porque aí você começa a usar também. Alguém tem alguma questão na família. O meu marido, ele tomava muito omeprazol. Ele lia a bula e falava, meu Deus, até demência causa. Como que eu vou Exato. fazer para parar? Você até comentou que você tem uma história parecida, Tenho, né? tenho, E sim. ele foi essa história. Então, assim, eu preciso parar de tomar isso, mas não conseguia, porque a dor era enorme. E a gente vai lá, entra com uma misturinha, um blend, um mix de óleo essencial e ele tem uma melhora. Então, a gente começou a ter, assim, realmente melhoras significativas para dizer, não, vamos estudar isso, vamos atrás e espalhar isso pelo mundo, porque todo mundo precisa colocar um olhinho dentro de casa, ter a experiência para sentir a potência da natureza aí na nossa casa. E eu acho importante, Mirella, a gente falar sobre isso, porque infelizmente no Brasil eu ainda sinto muito essa dificuldade, né? As pessoas, a maioria das pessoas pensam que é só um cheirinho, Sim. né? Infelizmente a gente tem muito isso aqui. E a nossa intenção também hoje é desmistificar isso, quebrar isso. Eu estava olhando no Google Acadêmico, só de 2020 a 2023 existem mais de 32 mil artigos, 32 mil publicados sobre óleo essencial. Então, assim, Isso. não é uma invenção da cabeça de ninguém, não é uma parada mística, não é um, sabe, não é. Enfim, a gente precisa quebrar isso, né? Quebrar esses preconceitos a respeito dos óleos essenciais e entender, né? Que eu queria que você seria a próxima pergunta para a galera fixar, quem tá aqui, galera, entender de fato o que é um óleo essencial, Mirella. Tipo, o que que é ali, o que que tem Isso. nesse potinho, sabe? Nesse vidrinho. E aí essa seria a próxima pergunta. O que é, né, de fato, um óleo essencial? E, Evilane, você falou uma coisa muito também importante, né? Porque a maioria das pessoas pensam que é só um cheirinho. Isso. E, ao mesmo tempo, as pessoas acham que só um cheirinho não faz mal. Então, tem essas duas vertentes, né? Primeiro que, enfim, o óleo essencial, ele não é só um cheirinho. E a segunda questão é que os cheirinhos, né? Então, os produtos que deixam bom ar, aqueles cheirinhos que fazem com jato e soltam nos banheiros, Sim. é extremamente tóxico. É Então, mesmo, Mirella. isso que é Eu sou a louca importante daquele também. negócio, cara. Tira tudo, pode tirar tudo. Bom, a gente Cara, já marcou a nossa primeira aula aí, né? Que a gente vai preparar o seu protocolo personalizado e a gente vai falar sobre meu isso. Então, Deus, eu assim, tô passada, sério. isso é muito tóxico. Então, é isso que a gente também tem que saber. O cheirinho, ele pode sim fazer mal para você, né? Só que o óleo essencial de qualidade, ele é muito mais do que só o cheiro, do que só o perfume, né? Sim. Então, o que é um óleo essencial? Vamos lá. Então, óleo essencial são moléculas químicas, tá? Então, assim como uma medicação é uma molécula química, a diferença é que vem da natureza. Então, as Certo. medicações, os produtos que a gente usa,
eles imitam, né, as moléculas encontradas na natureza, que Deus criou, né? O homem vai lá e copia, e procura copiar, sintetizar o que a gente diz em laboratório. Sim. Só que o nosso corpo, ele reconhece isso. Então, por isso que muitas vezes uma medicação, por exemplo, a gente tem efeitos colaterais, antibiótico, por exemplo, causa resistência, enquanto que o uso do óleo essencial, por isso que não é uma coisa mística, né? Como você citou, que algumas pessoas também falam, não, mas eu preciso acreditar para funcionar. Não, porque lá são compostos que unidos, que isso também é uma diferença muitas vezes de uma medicação. A medicação, normalmente, eles isolam um composto para fazer aquela medicação. Só Sim. que os outros compostos que estão lá junto com aquele composto principal, num óleo essencial, ele também tem o seu papel importante. Né? Apesar dele não ser o principal, ele tem um papel de proteção, de regulação, de potencializar aquele composto principal. Então, na verdade, as plantas elas produzem esse óleo essencial para o sistema imunológico dela, para o sistema endócrino dela. Então, ela chama, ela atrai abelhas, pássaros para ajudar na polinização. Ela produz o óleo essencial para espantar algo que ela não quer que esteja lá por perto dela, né? Algum inseto que para ela não é legal. Ela protege a planta de algumas questões de ambiente mesmo, de temperatura, né? Então, se faz muito frio, é o sistema imunológico daquela planta. E a gente pode usufruir desses produtos, né? Então, que são produzidos pela natureza e nós fazemos parte da natureza para poder se beneficiar. Entendi. Ô, Mirella, aproveitando, é porque uma coisa vai puxando a outra, né? E a gente vai ficando curioso. Por exemplo, como esse processo de extração até chegar no vidrinho, desculpa se as perguntas são meio toscas, assim, Não existe pergunta tosca. Pode ir, porque, vamos sabe, lá. assim, só porque talvez a minha curiosidade, assim, apesar que eu não tenho dúvida da pureza, dos efeitos, porque eu já estou vivendo isso. Então, assim, não é uma questão de dúvida, sabe? É só curiosidade de entender mesmo. Aí, tipo assim, como é esse processo de extrair da planta e chegar no vidrinho? Isso é curioso também, porque muitas vezes isso tem a ver com o preço que aquele óleo essencial vai custar. Eu recebo muitas vezes uma mensagem assim, eu quero comprar um óleo essencial, qual é o preço? O preço ele varia de óleo para óleo. Isso tem muito a ver tanto com a extração, como da onde a planta vem, quanto você precisa, a quantidade de planta que você precisa para extrair aquele óleo. Então tem diversos modos de extração, né? Eu não vou entrar em detalhes de cada um, mas dependendo da planta, ela existe um processo. Então, por exemplo, o óleo de copaíba, que o óleo de copaíba da doTERRA é extraído da Amazônia de espécies diferentes de copaífera. Então, aonde você encontra esse óleo? Ele passa como se fosse dentro de um cano, digamos assim, de uma cânula dentro do tronco. Então, eles vão lá manualmente, tem um aparelhinho que vai girando, fazendo um furinho naquele tronco. Eles escutam um barulhinho, né? Tipo, que chegou naquela cânula, a hora que eles tiram, o óleo começa a jorrar. Eu fui visitar a extração do óleo de copaíba na Amazônia junto com a doTERRA, é incrível. E começa. E depois eles extraem a quantidade que ainda é saudável para a planta, porque lembra que a planta também precisa daquele óleo Precisa. essencial. Sim, sim, sim. Depois, com a própria madeira que eles tiraram e com o próprio óleo essencial, eles fazem o curativo daquela planta e ela vai ali com ainda o óleo essencial que necessário para ela se curar, ela vai se recuperando e produzindo mais óleo essencial. Então, por exemplo, esse é o modo que você extrai da planta. Dos cítricos, você extrai da casca, então pressionando a casca. Então, dependendo, tem modos de Olha, extração, né? Quando a gente dá aula básica, quando a gente vai avançando a aula, a gente fala sobre cada modo de extração, a frio, enfim. E muitas vezes você mistura, falando com uma linguagem simples para que todo mundo entenda, você vai ferver, esquentar a água, né, numa certa temperatura, onde ela vai subir no vapor, ela vai juntar com aquele óleo, o óleo se separa da água e você separa aquele óleo essencial. Então, tem diversas formas, dependendo se é uma flor, se é um cítrico, se é uma raiz, se é uma semente, se é do tronco que sai o óleo essencial,
varia o modo de extração daquela planta. Perfeito. E eu acho que o que você falou aí, eu fiquei muito feliz de saber, Mirela, esse cuidado que a empresa tem com a natureza, né? É muito Sim, importante isso isso também, é né? Fiquei muito feliz de importante. saber, muito importante, Isso é muito exato. importante. Você sabe que a natureza ela tá dando tudo isso pra gente e a gente tem que cuidar disso com muito carinho, né? E a Doterra ela tem realmente essa preocupação. Estou falando da Doterra, que é a empresa que eu conheço, né? Que eu já vi de perto, que eu já acompanhei em diversas viagens como funciona esse processo de extração e tudo. E realmente é muito interessante. Eu fiz uma viagem, por exemplo, para o Havaí para ver a extração do sândalo havaiano. E foi muito interessante porque o da própria madeira. E eu lembro disso da época assim da minha avó, que eles faziam as bolinhas de sândalo para colocar nos armários. Então era aquelas Sim, bolinhas com cheiro forte de sândalo. sim, Você lembra disso? Era numa lembro época assim, disso. era muito divulgado isso, muito Lembro, vendido isso. lembro. E, Isso. né, para traça e tudo. Aliás, o Aham. sândalo ele é muito bom usado para traça. E praticamente o sândalo havaiano foi realmente devastado, quase que assim entrou em extinção lá. E ainda está num processo onde a Doterra está indo lá, a gente até participou desse processo, eu plantei lá um Que sândalo. E massa. então eles estão ainda num processo de reflorestamento. E o interessante é isso, um reflorestamento não é uma fazenda de óleo essencial. Eles vão no local mesmo onde as plantas são encontradas, que isso também é muito importante, que isso é um diferencial na potência do óleo, a gente pode entrar mais a fundo disso, mas o sândalo sozinho, a planta sozinha, ela não, muitas vezes, ela não produz, dependendo da planta, ela precisa do que a gente chama de plantas parceiras. Então, são as plantas que compõem aquele habitat, também vai fazer com que aquela planta daquele sândalo tenha aquele poder, aquelas moléculas, aquela potência, né? Então, por exemplo, lá a gente não plantou só o sândalo. Na região toda a gente plantou outras plantas regionais, né, do próprio habitat, reflorestando aquele ambiente com as plantas parceiras também para que aquele óleo essencial seja o óleo mesmo potente de base ali da região. Então é muito legal Ai, ver todo esse processo. muito, muito, muito bacana, Mirella. Mirella, eu acho que deve ser uma experiência única, né? É Assim, de incrível. você ver, acompanhar assim de pertinho, né? Esse processo assim deve ser fantástico, fantástico. A gente já falou um pouquinho, acho que deu para entender, né? Todo mundo deve ter entendido a questão do que é um óleo essencial. E aqui no Brasil, como é que você começou com a Doterra? Porque ela é uma empresa americana, não é isso? Então, isso é até legal eu falar, e eu posso entrar aí até um pouco respondendo as duas, isso e contando um pouco desse diferencial de potência, né? A Doterra é uma empresa americana, a sede dela é em Utah, mas é uma empresa que tem um propósito muito grande, de espalhar os óleos pelo mundo. E eu comecei a usar o óleo aqui no Brasil. A empresa já tem em alguns lugares do mundo, mas ainda não tinha no Brasil. E foi aí que eu, junto com outros, né, a gente faz parte do clube de fundadores do Brasil, existem outros fundadores também. A gente começou a levar os óleos essenciais da Doterra para o Brasil. E foi aí que a Doterra, depois de um número, da gente apresentar para ela: olha, existe um mercado, vamos colocar o óleo essencial lá também. Foi quando ela entrou no Brasil, né? Entendi. Então a gente começava a levar, enfim, imagina eu usando aqui, tendo o benefício, tendo a minha família lá e falando assim, gente, eles precisam usar óleo essencial, né? Então, assim, como que eu faço para levar esse vidrinho para os meus familiares, para as pessoas que eu gosto, para eles usarem? Então, assim, claro que no início eu levava aquele na bolsa, um, dois óleos, ia lá, só que eu queria aquele uso contínuo, eu queria que eles mudassem o estilo de vida, que eles colocassem no dia a dia o óleo essencial, né? Essa eliminação de carga tóxica e no lugar de muitos produtos, produtos naturais. Como fazer isso se a empresa não estiver lá? Então, assim, foi uma alegria quando a gente conseguiu que a empresa conseguisse ver que tem um mercado enorme. Realmente o Brasil está crescendo de uma forma assim enorme, muito rápida. As pessoas têm uma aceitação muito boa, uma abertura. O brasileiro ele tem essa abertura, né, de conhecer, de experienciar. E como o produto é muito bom, depois que a pessoa começa a usar, ela não para mais de usar. É E verdade. aí o
eu entro nessa questão um pouquinho, que a empresa, apesar dela ser... Tô vendo aqui que estão falando, adoro os olhos, façam perguntas também. Vai ser um Depois bate-papo aqui que eu acho super importante a deixa eu gente dar uma olhada. respondendo aqui dúvida e tudo. Mas assim, o mais legal é que apesar dela ser uma empresa americana, ela quer impactar o mundo. Realmente, de verdade, os donos, os fundadores da doTERRA, eles querem impactar o mundo socialmente, economicamente. Então, eles poderiam muito bem ter uma fazenda de óleo essencial lá em Utah. Utah, se um dia você puder vir, você vai vir sim, porque tem a convenção mundial, internacional, onde tem pessoas de todos os países aqui no mês de setembro em Utah. É uma convenção incrível, onde tem assim, não é nem só sobre óleo essencial, a gente fala sobre superação, enfim, um dia você vai estar aqui com a gente. E se você vê, Utah tem assim terrenos enormes, então eles poderiam fazer ali plantações de óleos essenciais, ia ser inclusive muito mais barato, porque eles iriam fazer ali, beneficiar só daquele lugar, de repente do próprio americano para ir lá trabalhar, fazer, mas não, eles queriam impactar o mundo. Então, e além disso, buscar potência, porque aí é o grande diferencial, né? Entre só ser 100% natural e ser 100% natural e potente. O que significa isso? Vamos lá, vou dividir aí essa resposta em duas partes. Tá. Então, primeiro, a doTERRA quis ir no mundo extrair óleo essencial. Então, dessa forma, ela vai em pequenas comunidades, ela não pega grandes plantações, grandes comunidades onde eles já têm o sustento deles, não, eles pegam os pequenos produtores, porque eles querem, não pegam atravessador, porque eles querem pagar direto para o produtor, e eles vão lá, eles querem impactar economicamente aqueles pequenos produtores. Então, eles dão aula, a gente brinca que eles, a própria doTERRA diz, né? Na verdade, eles dão também uma aula pra gente, porque eles plantam normalmente aquilo durante anos, né? Eles se curam A vida também toda, né? com aqueles produtos, mas muitas vezes, como já evoluiu, por exemplo, o sistema de irrigação, e eles não conhecem, por eles estarem lá num vilarejo, então a doTERRA leva esse sistema novo de irrigação. Então, além da doTERRA ir direto nesses pequenos produtores para impactar economicamente e socialmente, ela desenvolve aquela área de cultivo. Essa parte chama co-impacto. E depois, além disso, ela tem uma outra perna que chama Healing Hands, um outro pilar, que além dela impactar no produtor, ela impacta na região como um todo. Então, por exemplo, na própria extração de copaíba, detectaram que faltava, eles tinham uma falta grande lá na região, sem contar que a gente foi com material escolar, que também faltava, mas assim, de impacto grande, eles precisavam de dentistas. Então a doTERRA criou um barco itinerante que ia fazendo tratamentos odontológicos. Então ela detecta, por exemplo, a gente foi agora para o Quênia. Lá, o Quênia, como é uma região muito rica, com solo muito rico, onde produz vários óleos essenciais, mas com uma pobreza muito grande, a doTERRA vai até lá, a escola que a gente visitou, que a gente fez a ação social, a gente pintou a escola. Eu até brinquei, porque tava lá todo mundo pintando, diretor, todos os consultores pintando a escola. Eu falei, gente, mas não tá ficando muito bonito, porque a gente não sabe pintar muito bem, né? Eu falei, não quero entregar uma escola assim meia boca. Eles, não, isso aqui é realmente simbólico, né? Então a gente vai pintar e tudo, mas a gente vai mandar uma equipe de profissionais, vai entregar a escola linda para eles. Eles fizeram já um processo, toda uma construção de banheiros, porque realmente, inclusive quando a gente foi lá, eles ainda faziam no chão, sem sistema de água, nem para lavar as mãos, é assim, bem impactante. Então a doTERRA também faz as ações sociais fora dessa área do próprio cultivo, né? Então, enfim, ela trabalha em parceria contra o tráfico humano, tráfico de crianças, de mulheres, então que essa é a parte do Healing Hands. Então é uma empresa que, apesar de ser brasileira, ela está no mundo inteiro impactando socialmente e economicamente. Muito bom. E aí entra nessa questão também da potência do óleo. Porque assim, eu lembro que a gente até conversou sobre isso, né? Que você falou assim, a doTERRA é 100% natural, se eu uso, eu sinto a diferença. E eu falei, é 100% natural, mas realmente existem outras marcas muito boas 100% natural. O grande diferencial da doTERRA
Bom, existem também no mercado, aqui foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, eu não sei o número exato, mas era algo assim, 89, 95% dos óleos são adulterados. Então é uma coisa assim, e se coloca como 100% natural, mas tem adulteração. E mais do que isso, muitas vezes o natural não significa exatamente que é o óleo essencial, porque se ele está ali com um composto, por exemplo, tem algumas plantas que têm compostos muito parecidos, mas são plantas mais baratas pelo fato de ser mais fácil a extração, de precisar de menos quantidade. Então eles vão lá naquele vidrinho e colocam outra planta e vende como aquela planta. Ele continua sendo 100% natural, mas ele não é de base a planta, a composição química que deveria estar naquele vidrinho. Então, o 100% natural não é o que basta, né? Basta toda essa questão, se realmente você não tem ali nenhum outro composto, ainda assim natural, mas que não faz parte lá daquela planta, daquele composto que deveria estar ali dentro do vidrinho. E a outra questão é que a planta, lembra que eu te falei que faz parte do sistema imunológico, da proteção Sim, dela, né, do sistema sim. endócrino, de atrair também Os polinizadores. o feromônio da Sim. planta, né, aquele óleo essencial para atrair os polinizadores. Então você imagina, por exemplo, um óleo de melaleuca. Ele tem um alto poder contra fungo. Mas por que aquela planta de melaleuca produz um óleo contra fungo? Porque no terreno de base dele lá, ele precisou produzir aquele óleo essencial com aquela característica. Se a gente tira ele daquele local, dependendo do local onde você vai plantar, ele não vai mais precisar produzir esse óleo essencial com essas características. E ele ainda assim pode ser 100% natural. Caramba, Olha a entendi. diferença. Então, muito mais do Muita. que 100% natural é você estar ali tirando a planta no local onde ele está produzindo óleo essencial, com o composto, com o número de moléculas, com os compostos que você espera daquela planta para ter aquele resultado que você está buscando, Caraca. né? Isso é bem... Então, seria. Pode falar. Não, eu ia perguntar assim, então assim, além de todo esse trabalho, né, que você falou aí, ressaltou a questão do cuidado com a natureza, essa questão aí dessas comunidades, esse respeito, né, esse cuidado, essa parceria. Tem, acho que um dos diferenciais no sentido de qualidade, vamos dizer assim, seria essa potência da doTERRA, seria um grande diferencial, Mirella, assim, é o que mais diferencia. É, assim, eu acho que se eu fosse dizer assim, para mim, né, por que que eu escolhi doTERRA, tem esses pilares. Primeiro, tem o pilar do coimpacto, que eu acho muito importante, que é essa questão de se preocupar com o produtor, de ir em pequenos produtores, de impactar o mundo como um todo. Tem o pilar do Healing Hands, que para mim também é muito importante você trabalhar e usar um produto que você sabe que tem uma responsabilidade social. Então, para mim, isso é um pilar importante. E o outro pilar, claro, é o da qualidade e da potência, né? Perfeito. Então, realmente, você usa óleos onde você sabe que eles estão passando por diversos testes, onde você percebe a qualidade do óleo essencial quando você usa, os treinamentos que a gente recebe também para poder estar falando dos óleos. Então, assim, é uma empresa que eu confio, é um óleo que eu coloco na minha casa, que eu uso com os meus filhos, então ele tem esse grande diferencial. E assim, né, eu falo assim, Evilane, eu lembro que no início, quando eu comecei a usar muito óleo essencial, eu falava assim, eu vou plantar o meu óleo, extrair, fazer o meu óleo de lavanda, vou plantar lavanda, quando eu ainda não entendia essa profundidade, essa delicadeza, essa riqueza, né, da planta, que Deus foi lá e fez, e você fala assim, não, vou fazer igual, vou plantar aqui, não, por que aquela planta tá ali? Ela tem um porquê de estar naquela região, né? Mas eu pensei, vou fazer o meu óleo, vou extrair, ele vai ser maravilhoso. E aí, quando você vai conhecendo e vendo que tem todas essas questões, e outra, você imagina que assim, o ambiente tem que ser estéreo, né? Quando você vai, por exemplo, visitar na fábrica da doTERRA, os lugares internos assim de pesquisa, de tudo, não tem uma planta, não tem nada, porque tudo pode trazer outros micro-organismos que podem também trazer uma contaminação. Então, o que eu quero dizer assim é que tem que ter dinheiro para fazer tudo isso.
né? Tem que ter uma empresa onde ela tem maquinário, onde ela tem as melhores tecnologias para poder fazer todos esses testes. É verdade. E a Doterra é uma empresa que conseguiu ter tudo isso para conseguir produzir um óleo de qualidade. Que massa, cara. É? Eu já gostava, tô gostando mais. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, Mirella, só pra gente interagir com a galera. Acho que a galera tá meio tímida. Vocês estão com vergonha, Façam gente? perguntas aí, a gente está aqui para responder. Eu vi que tem algumas pessoas conhecidas aqui, tem a Sara, tem a Noriko, tem algumas pessoas que estão aqui nos prestigiando, tem o Alessandro. Essas são as pessoas que eu conheço e que eu sei que já conhecem bastante de óleo essencial. Uhum. Mas quem não conhece aqui, tiver alguma dúvida, tiver alguma questão específica, pode colocar. Eu acho também, Evilane, um assunto interessante da gente falar, os modos de uso de um óleo essencial. Sim, né? Seria a próxima pergunta. As próximas perguntas eu queria que você falasse um pouquinho, Mirella. Eu já deu para entender, eu acho que a galera também, que a questão dos benefícios dos óleos essenciais, ele vai variar de óleo para óleo, né? Tipo assim, dependendo da planta, para as necessidades específicas, né? Vai ter óleos que vai atuar no emocional, vai ter óleos que vai atuar na parte do sistema digestivo. É bem isso, né? Aí, assim, se você pudesse falar depois, só assim, os mais conhecidos, mais usados, pelo menos, né? Os óleos essenciais, onde é que eles atuam e como é que usam, né? Até uma questão também, Mirella, se você puder já na pergunta esclarecer pra gente, a questão do uso dos óleos na ingestão, né? Sim, vamos Quais falar são os óleos sobre que isso podem também. ser ingeridos, né? Como é que é isso? O uso na pele, como que funciona? Vamos falar isso também. Eu até vi aqui que a Ana Paula está aqui, ela é minha comadre, e é muito interessante porque ela teve neném agora, e aí ela usa no neném também, e foi toda essa questão, qual óleo eu posso usar? Posso usar em neném, recém-nascido, qual óleo que eu tenho que usar? Como grávida, né? Que óleo que eu posso usar? Então, assim, pode usar, a gente só tem que ter alguns cuidados no uso, a gente fala sobre isso também. Mas, enfim, as três formas. Só te interromper um pouquinho para a gente poder aproveitar e responder agora para a gente não esquecer. A Alessandra perguntou assim: existe algum óleo para ser usado em idoso com Alzheimer para acalmar? Essa é a primeira pergunta. E a outra, Mirella, por que os óleos essenciais cítricos têm que ter cuidado com o sol? Pronto, vamos tentar responder. Já vamos, a gente fala dessas duas. E depois a gente então, vamos lá. Os benefícios. Isso. Então, vamos lá. As três formas de uso é o uso tópico, que é quando você passa o óleo essencial na pele. É o uso aromático, que é quando você inala um óleo essencial. Então, você pode inalar fazendo a conchinha e inalando. Tem, por exemplo, eu tô com um colarzinho aqui, tá vendo? Então, isso aqui é uma pedra vulcânica que ela é porosa. Eu pingo o óleo essencial aqui e inalo. Existem vários modelos. Tem o difusor, né? Eu tô com um difusor aqui, ó. Então eu ligo, ele difunde o óleo essencial a frio, porque você não deve esquentar o óleo essencial, depois a gente pode falar sobre isso. E ele vai soltar um arzinho frio e eu vou inalar. Então essa é a forma aromática do óleo essencial. E alguns óleos essenciais, não são todos, porque tem compostos químicos em plantas que são tóxicos, né? Que você não pode ingerir, mas alguns óleos essenciais você pode sim usar de forma interna. O importante é você saber qual óleo você deve usar para você usar com segurança, né? Então, realmente, o óleo essencial, como ele é muito potente, como ele tem um efeito mesmo de verdade que você sente na sua saúde, no seu bem-estar, claro que é importante você saber usar, né? Então, por exemplo, o óleo cítrico, como foi citado aqui, a gente já até aproveita e responde. Cuidados para você usar na pele. Óleo cítrico, por que você não pode usar e ir para o sol? Ele tem um composto que chama furanocumarina. A furanocumarina é um composto que quando você tem o contato com os raios, ele pode causar queimadura na pele. Tá? Então, os óleos essenciais, por ter esse composto químico, você não pode passar e ir para o sol. Outro cuidado para você usar na pele. Alguns óleos, apesar de não ter furanocumarina, né, que causa queimadura no contato com os raios solares,
você tem óleos que são dermocáusticos, então eles podem causar queimadura na pele, alguns óleos, inclusive, que são dermocáusticos, você pode ingerir, mas ele pode causar queimadura na mucosa. Então você tem que ter um manejo, saber como você usar esses óleos essenciais, né? Alguns óleos dermocáusticos você não pode usar puro, você vai usar um óleo carreador, né? Um óleo vegetal. A doTERRA, por exemplo, trabalha com óleo vegetal, óleo de coco, fracionado. O que é fracionado? Eles tiram um pouco da gordura para não solidificar e para você poder fazer suas misturinhas, e eles tiram também o cheiro para não brigar com a questão da aromaterapia. Então, a doTERRA, por exemplo, existem outros óleos vegetais, né, de semente de uva, de jojoba. A doTERRA escolheu o óleo de coco como óleo base, que é um óleo carreador. O que é o óleo carreador? Na hora que você usa ele topicamente, o óleo vegetal, o óleo essencial, ele tem algumas características. E uma das características dele é que ele é muito volátil. Ele evapora muito facilmente, principalmente as moléculas mais leves. A hora que você passa com óleo de coco, o óleo de coco ele é mais pesado. Então, ele vai ser o peso para que aquele óleo essencial permaneça mais tempo em contato com a sua pele, né? Inclusive, algumas pessoas divulgam que isso vai ajudar na absorção do óleo essencial. Na verdade, a absorção do óleo essencial ela acontece de forma mais rápida sem o uso de um óleo carreador. Né? O óleo carreador ele vai, ao contrário, deixar que ela permaneça mais tempo agindo topicamente, para só depois entrar. Então, dependendo do que você quer atingir, se o óleo puder ser usado sem óleo de coco, você vai usar ele sem um óleo carreador. Agora, se for um óleo dermocáustico ou uma pele sensível, uma pele de idoso e de criança que é mais fininha, mais delicada, obrigatoriamente você vai usar o óleo de coco, porque além dele ser esse óleo que vai pesar e fazer com que aquele óleo fique agindo mais tempo naquela região, ele também tira essa sensação, né, de queimação. Você vai evitar que aquele óleo te queime, ele vai proteger a sua pele também. Então, esses são os cuidados básicos, tá? Que você vai usar quando você usa o óleo topicamente. Aromático é a forma mais segura e mais fácil de você lidar com o óleo essencial. Mesmo assim, a quantidade também tem que ser regulada, né? Uma das características principais do óleo essencial é a sua potência. Então, uma gotinha é muito forte. E a biodisponibilidade dele no corpo, o que é a biodisponibilidade? O tempo que ele fica agindo no seu corpo é curto. Então, você metaboliza muito rápido o óleo essencial. Então, o ideal é que você use pouco, diversas vezes ao dia. Né? Então, você vai usar uma gotinha, um quarto de gota, ou diluído no óleo carreador, mas várias vezes ao dia. Né? Isso quando você quer usar realmente de uma forma com um grau terapêutico, né? Querendo cuidar de alguma coisa realmente para sua família. Os difusores, por exemplo, eles são intermitentes, eles vão soltar no ar um tempo aquele óleo essencial que ele vai... Se você abrir o difusor quando ele está funcionando, você vai ver que ele borbulha. Então, ele está quebrando aquelas... Ele vai dentro de uma água, tá? Isso é uma coisa curiosa também, porque muita gente fala assim... tem gente da doTERRA falando para você tomar óleo essencial em água. Óleo não se mistura na água. Verdade, o óleo ele não se mistura à água. Mas isso não impede de você colocar ele num copo com um pouquinho de água, misturar, você vai ver aquelas moléculas se quebrando e aquilo vai ser um veículo para você ingerir. Você pede um pouco de óleo essencial, que às vezes gruda na parede de um copo, por exemplo, sempre vidro, tá? Isso depois a gente pode entrar nesse detalhe também. Ou, se alguém quiser, hoje, eu até quero fazer essa promoção aqui para você, se alguém cadastrar hoje, se você tiver algum link aí, Evilane, que você pode colocar aí pra gente. Se alguém cadastrar hoje com o kit básico, que é o kit introdutório dos 3 óleos, vai ganhar uma aula e uma assessoria, um protocolo personalizado, tá? Perfeito. E aí a gente vai explicar mais detalhadamente tudo isso. Mas, enfim, quando você... Então, aquela água, ela vai servir como um veículo para você colocar lá dentro. Assim como quando você usa de forma aromática no difusor. Então, você vai colocar a água lá dentro, ele vai borbulhar, você vai ver que aquelas moléculas de óleo essencial vão ser quebradas, vão ficar pequenas moléculas, e ele vai difundir no ar. E ele é intermitente, ou seja, de tempo em tempo ele desliga, para não ficar saturado o ar, e daqui a pouco ele solta de novo. Então, o uso do óleo essencial é assim, um pouquinho toda vez. E é forma tranquila de usar aromático. O bom é que todo mundo usufrui, então dependendo do que você quer atingir. Lembra que eu te contei lá no começo da live de escolas que usam,
Então, assim, a criança está começando a ficar doente, vai uma criança doente na sala, todo mundo pega. Imagine que sonho se todas as escolas tivessem simplesmente um difusor com óleo lá que tem ação contra vírus, contra bactéria, soltando no ar e todo mundo usufruindo, inclusive o próprio ambiente, a própria professora usufruindo daquele óleo, né? Óleos que melhoram o sistema imunológico, enfim. Então, é muito poder você usar ele de forma aromática, né? De uma forma muito segura. E a forma interna, alguns óleos podem sim ser ingeridos. Você precisa conhecer quais óleos podem ser ingeridos. Os dermocáusticos que podem ser ingeridos, eles devem ser ingeridos de uma forma mais especial ainda, que é dentro de uma cápsula, muitas vezes também misturado com óleo vegetal. Você tem que saber qual cápsula você está usando, se é uma cápsula que vai, aonde ela vai estourar, né? Em qual parte da sua digestão, do seu sistema digestório, ela vai estourar dependendo do que você quer atingir no seu tratamento. Então, realmente tem formas de você usar o óleo essencial internamente, né? E pontualmente, muitas vezes, para algumas questões. Assim, entendi, acho que todo mundo também conseguiu entender. Mas assim, para simplificar, por exemplo, existe, só para dar um exemplo aí, algum óleo que você possa exemplificar no difusor? Quanto de água, quantas gotinhas, e se eu quiser inalar, fazer uma conchinha e inalar, é uma gotinha, pelo menos, porque acho que os de ingestão Vamos é lá. mais específico, né? Isso. Mas esses que são os mais comuns. Tá, vamos lá. Então, por exemplo, o óleo de peppermint, que é o hortelã-pimenta que você pode usar das três formas, tá? O uso interno, aromático e a ingestão. A gente faz até aqui. Você tá aí com os seus olhos? Tô, cara, eu tava deixando para o final. Deixa eu ver eles. A gente já vai fazer a experiência com Então, a gente, sua olha caixinha só. aí. Deixa eu ver aqui. As 12 pessoas que estão aqui, depois vai ter muita gente que vai ver. Olha só. Ah, esse é o kit introdutório. Esse é o kit que a gente Isso. está fazendo essa promoção aqui para quem está assistindo a sua live. Galera, então, ó, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para vocês. Ó, a gente fechou parceria com a Doterra, tá? Esse kitzinho aqui é um kit introdutório. Ele vai ficar lá no nosso estúdio, tá? No nosso não, no estúdio que a gente grava o podcast, tá? E a Mirella fechou com a gente uma promoção. Mirella, vai até quando a promoção? Essa promoção a gente consegue hoje estender ou só hoje? Não, ela pode ficar aí por uns 3 dias. Pronto, fechou. 3 dias Então, de ó, promoção. Na verdade, assim, quem comprar o óleo essencial no link, que você vai colocar o seu link na vou bio? colocar agora, vou Tá. colocar agora. Vou Aí, sim, quem colocar comprar aqui. nesse link, além dos 25% de desconto, que já é de praxe da Doterra, tá? Então, ela dá mesmo os 25% de Perfeito. desconto. A gente vai daqui, vai falar, além dessa aula introdutória, que também a gente sempre dá de praxe, a gente vai dar os protocolos personalizados para quem fizer esse cadastro, que assistiu aqui na live, manda uma mensagem, ó, cadastrei, assisti a live, a gente vai fazer um protocolo bem caprichado aí, com alguns Perfeito. profissionais da nossa equipe. A gente tem eu como neuropsicóloga, a gente tem profissional da área do esporte, então se a pessoa fizer esporte, prepara um protocolo especial aí na área do esporte. Enfim, a gente tem diversas modalidades aí que a gente pode colocar para preparar esse protocolo bem Então, ó, caprichado. galera, ó, tá aqui o nosso kit, tá? A gente pode Então, até já falar vamos. depois um pouquinho desses, mas pega o peppermint, vamos Tá, fazer a experiência. vamos lá. Deixa eu pegar Você ele vai fazer o aqui. seguinte com o peppermint. Só um Você vai, minutinho, tá? tá? Peguei. Você vai pegar Ó, o seu peppermint, tá. abre Peguei. ele. Se liguem aí, viu, galera? Isso. Perfeito. Você vai ver, isso já é curioso. Uma coisa que eu já vou ensinar para vocês, no óleo da Doterra, se você ver, ele tem uma pouca gente sabe disso. Ele tem uma linguetinha aqui, tá vendo? Cadê? Vê se você acha essa linguetinha. Se você Ai, abre Jesus. essa linguetinha, ele tem algumas indicações de uso aqui dentro. Ah, cara, eu vi aqui. Acho que eu Tá? vi. Mas isso depois Tá, a gente explica. Mas é só para vocês saberem que ele vem com essa indicação eu aqui, tá? vi. Então você abre e ele tem algumas indicações. Sim, O que a gente vai fazer com esse seu peppermint? Abre ele, tá. você vai pingar ele na mão, você vai ver que ele é bem fininho. Tem alguns óleos que você demora para cair a gotinha porque o composto dele é muito grosso, a Tá. molécula é muito grossa. Esse é fininho, então vira rapidinho e volta na sua mão. Se cair mais de uma
gotinha não tem problema, mas procura que caia uma gotinha só. Deixa ele aí do ladinho. Você vai pegar o seu dedo e encostar no cantinho da gota. Só no cantinho. Encostei. Vai colocar no céu da sua boca. Assim? Vai fazer. Agora você vai Caraca. cruzar assim a mão. Você vai passar aqui. E com os olhos fechados, não precisa pôr muito próximo, você vai inalar o óleo. Perfeito. Você viu que você usou cuidado sempre com os olhos, porque o peppermint é bem forte. Você usou as 3 formas de uso de um óleo essencial: tópico, aromático e interno. Ah, mas qual a diferença? Se você usa aromático, você vai sentir que abre todas as vias respiratórias, né? Se você usa ele internamente, normalmente você colocou ele no céu da boca, menos de uma gota, porque você só tocou e pôs um pouquinho, ele Isso. vai ajudar na digestão, né? Então ele apoia o sistema digestório, ele ajuda para enjoo, às vezes a criança, as pessoas têm enjoo no carro, em barco, usa o peppermint. Ele vai te dar energia também, para quem faz esporte, inalar, ele já tem aí várias pesquisas científicas mostrando o quanto ele ajuda a performance no esporte. E no momento que você passa aqui, você viu que ele dá a sensação de esfriar, Tá frio, cara, aqui, ó. né? Tá Para frio quem tem real. menopausa, por exemplo, passa esse óleo aqui e fala, ai, que delícia, que frescor, né? Então ele dá essa sensação de refrescar e te dá ânimo também, né? Ele faz você reconhecer aquele, focar naquele lugar do seu corpo e te dá essa sensação de alerta, né? Agora, Então, por Mirella, exemplo, o mesmo fala, óleo. fala depois um pouquinho. Eu vou pegar todos para mostrar pra galera. Depois você pode falar um pouquinho bem rapidinho deles também. Sim, claro, Pode ser? então. Então, por Tá. exemplo, esse é o peppermint, né? Você tem Sim. aí essas formas de uso. Depois você tem o lemon. Isso, eu peguei ele agora. Isso. Então, O assim, lemon. e isso que eu tô falando, gente, a gente encontra, que nem você citou no começo da live, né? Que existem, enfim, muitas pesquisas científicas, né? Muitas. Falando sobre os óleos essenciais. A Emília, que está aqui também falando com a gente. Então, assim, esses óleos essenciais, tudo que a gente fala sobre eles, quando a gente fala, por exemplo, se você entrar no meu Instagram, no Aroma de Gaia, você vai falar eu citando muito pouco de doença, isso é importante a gente falar, tá? Porque pela legislação, a gente não pode falar de cura e de doença, de nada disso, porque o óleo essencial não é um remédio, né? Então, apesar de você ver que alguns consultores fazem isso, pela empresa, ela pede para que a gente não faça isso, porque o óleo essencial não tem a regulamentação de um remédio. Mas a gente conhece, aí a gente tem as pesquisas científicas que apoiam para a gente cuidar e apoiar diversas situações de saúde, tanto na questão física como na questão emocional, né? Então, por exemplo, o óleo essencial de limão, ele tem uma ação diurética, é um óleo conhecido como óleo da alegria. Então, ele, no momento, principalmente se você usar de forma inalatória, ele vai te trazer essa alegria, tá? Então, assim, os óleos cítricos, eles são muito ligados à felicidade. A gente fala que é a luz, o sol. Eu tô relaxada aqui. Ai, que legal. Sério, cara, tá gelado, gelado, gelado. E ao mesmo tempo que gela, você sente um relaxamento real, assim, você É consegue. porque ele dá um relaxamento muscular mesmo, Isso, né? Ele isso, dá. perfeito. Uma gotinha na garrafa de água todos os dias. É excelente você colocar na sua água e Ele beber pode ser uma gotinha em um copo, uma Mirella? gotinha numa garrafinha de água assim grande. Você vai tomar aquilo durante o dia, você sacode sempre um pouquinho. Então, você imagina que você está tomando gotículas daquele óleo essencial Sim. algumas vezes durante o dia, tá? Então, isso você pode fazer. Ele é uma delícia, ele dá sabor para sua água também. A água fica super gostosa. Ele pode ser, esse aqui pode ser ingerido como foi o Pode. peppermint, não? Esses 3 óleos essenciais do trio introdutório é o uso tópico, aromático e interno, tá? Ah, tá. Lembrando sempre que a gente vai ter cuidado, que a gente vai. Eu falo que ele é para a saúde em geral, para você se sentir bem, para o seu bem-estar.
se tiver alguma doença instalada, a gente tem que olhar se aquele óleo realmente pode ser seguro e se ele é indicado para o que você está precisando, né? Porque também eu falo, alguns óleos você até pode ter um uso diário, outros não, né? Muitas vezes alguns óleos você tem que ter uma janela terapêutica, que é tomar só durante um tempo, até porque alguns óleos têm alguma função muito específica e não de uso diário, tá? Então esse é o lemon. O lavanda. Agora, olha o lavanda aqui, o lavanda. Na aula a gente explica que os óleos eles são divididos, tá? Entre óleos que dão mais energia, óleos energizantes, com óleos calmantes, tá? Então o que significa isso? Eles têm moléculas aí que fazem com que ele atue no nosso sistema, acalmando o nosso sistema, tá? Então o óleo de lavanda ele é excelente para te ajudar no sono, ajudar a acalmar, coisas de pele. Eu me queimei aqui, ó, tá vendo? Uhum. E na hora que eu deixo a minha lavanda, eu tô falando assim, juro pra vocês, eu deixo a minha lavanda, eu tenho uma no meu quarto, tenho uma na cozinha. Na hora que eu me queimei, foi com o vapor de uma chaleirinha. A hora que subiu o vapor, eu senti, mas como era só vapor, eu não me dei conta que tinha realmente queimado. E eu não peguei a lavanda. Porque uma outra vez eu queimei meu rosto com óleo quente, voou óleo quente no meu rosto. Na hora eu peguei a lavanda e fiz assim. Imagina, óleo quente é muito mais quente que aquele vapor. Sim. Não ficou nem marrom. Porque eu passei na hora que eu bobeei. Eu fui ver depois que eu olhei e falei, gente, queimou mesmo. Então, eu nem passei na água fria, que também normalmente é o ideal, né? Que você passe na água fria e passe a lavanda. Eu fui ver só depois, mas eu tô passando a lavanda aqui. Então, a lavanda é ótima para questões de pele também. E uma gotinha Queimadura. sempre, Mirella? Uma gotinha. Eu vou lá, pingo uma gotinha na minha mão. A lavanda você pode passar direto na queimadura. E eu passo, assim, umas 4 vezes ao dia. Eu vou lá e esfrego um pouquinho da lavanda aqui, tá? Então, a lavanda é um óleo, assim, que você vai usar demais. E esses 3 óleos juntos, uma curiosidade é que esses 3 óleos juntos que você tem aí, ele tem uma ação também benéfica, ele pode apoiar os tratamentos de alergia. Né? Então, muita gente que tem alergia, ou que tem essas ites todas, esse trio junto, eles podem apoiar essas alergias também. Então, é um kit, assim, bem... que vai te ajudar tanto no despertar, como no dormir, no como ficar com ânimo... E eles têm aí diversas funções, né? Eu falei de umas funções mais básicas, mais gerais, mas tem aí ainda funções mais específicas, dependendo do que você precisa, né? Entendi. Tem mais 2 perguntinhas, Mirella. A gente consegue responder ainda, né? Vamos. E, Evilane, vamos só voltar naquela do Alzheimer? Vamos, era exatamente ela. E o Márcio perguntou, por último agora, acho que é a última pergunta, qual é o óleo essencial indicado para se usar na sala de terapia psicológica? Tá bom, vamos lá. Então, o do Alzheimer, para mim, é um assunto que me interessa bastante, porque meu pai atualmente está com Alzheimer e foi um baque muito grande pra gente, né? E a gente usa muitos óleos com ele, e ele tem as cuidadoras, e o que elas falam é, ele não pode ficar sem óleo essencial. Né? Elas mesmo sentem uma diferença, me ligam e falam, olha, tem que mandar, porque se ele fica sem... a primeira vez eu levei até uma bronca, porque eu deixei ele realmente um tempo sem, e elas falaram, mas Mirella, se você realmente acredita nisso, não pode deixar ele sem, ele tá muito agitado, enfim, né? Então, realmente, ela sente um impacto muito grande, né? Elas estão mais de perto, porque ele mora no Brasil, infelizmente eu tô longe dele, mas eu tenho esse cuidado e toda vez que eu vou, eu levo alguns produtos que ainda não tem no Brasil e que tem aqui, mas no Brasil já tem uma gama enorme de óleos essenciais que pode apoiar, né? E é o que eu falo, apesar de existirem pesquisas de tratamento mesmo, né? Eu vou falar cura entre aspas, porque eu nunca acho que a cura é uma coisa sozinha e nem com um produto só. Mas apesar de existir isso, com pesquisas mostrando alguns óleos essenciais no tratamento realmente de algumas doenças, o óleo essencial que a gente está falando aqui, que eu estou de forma simples, sem ter uma anamnese com o paciente e tudo, é mesmo para o bem-estar, né? Então, não é nem especificamente, digamos assim, pro Alzheimer, né? Eu atendo muita criança com autismo, muita criança com TDAH, não são doenças, são transtornos, né? Hoje, atualmente, ainda não existe uma cura, então não é que o óleo essencial vai curar essas situações,
mas eles vão atenuar os sintomas, e isso que eu acho legal. Então, por exemplo, né, o Alzheimer, muitas vezes, principalmente no pôr do sol, inclusive a gente pode usar a luz também, luz terapia para ajuda, não é só o óleo essencial, tem outros manejos, outros instrumentos que você pode ajudar no Alzheimer, né? Você tem os óleos calmantes, que quando começa o pôr do sol, você coloca para difundir os óleos calmantes. Tem óleo que ajuda em foco e atenção quando, por exemplo, o paciente com Alzheimer vai fazer alguma terapia ocupacional, alguma atividade. É interessante ele inalar os óleos que dão foco e atenção para ajudar ele. Né? Existem algumas pesquisas do Rosemary e a memória, que é o alecrim. Então, de repente, usar um óleo de alecrim. Existe hoje o colágeno, que a gente fala assim, mas colágeno, né? Colágeno não é só para quem quer a pele esticadinha e tudo. Hoje existe o colágeno da doTERRA, que são 9 tipos de colágeno, e tem um outro composto que atua direto na mitocôndria, que é a nossa energia da célula, é o nosso rejuvenescimento, né? Ela que dá energia e faz com que tudo fique no estado de ritmo esperado. Né? Então, esse é um produto que eu não deixo meu pai sem, que são os saquinhos de colágeno, ele usa diariamente, porque eu sei que isso tem esse benefício internamente, nas mitocôndrias, na energia da célula dele. Então, tem aí diversos óleos que podem sim apoiar essas situações. E aí, assim, se fosse para. A gente já entendeu, né, que seria alguns, mas assim, o mais comum, Mirella, até teve uma pergunta aqui. Tanto para o consultório na terapia psicológica poderia ser o alecrim. É isso? Então, não, por exemplo, em terapia, né? Eu atendo em consultório também, né? Em terapia, de base, eu costumo usar o Balance. O Balance é um mix de óleo essencial que quem tiver mais agitado vai ficar mais calmo e quem tiver mais calmo vai dar um up. Né? Então, por exemplo, é um óleo que ajuda. Mas isso é assim, que eu coloco de início, quando eu ainda não conheço o paciente. Depois, dependendo do que ele vai tratar, aquele paciente em sala de terapia, né? Eu atendo criança, adolescente, adulto, então dependendo da idade, dependendo do que eu sei que ele vai tratar ali, eu uso óleos diferentes. Então, por exemplo, você tem o Spearmint com lavanda, é uma dupla de óleos que ajuda na fala, a você falar, a você se expressar. Então, se eu vejo que é um paciente que está com dificuldade em se expressar, eu vou fazer essa misturinha. Eu já sei que ele está assim, eu sei que ele vai chegar no consultório, eu já preparo o difusor com isso. Né? Então, isso é para dizer assim, se eu percebo que é um que está muito desmotivado e que está tendo muitas mudanças na vida, eu uso o Adaptive. Então, muitas vezes também eu escolho o óleo conforme o que eu quero. Se eu vou atender uma criança que tem TDAH, que vem aqui muito agitada, eu quero que ela aproveite da sessão, eu vou dar algo que ela vai aprender algo comportamental, que ela precisa de foco e atenção, eu vou usar um óleo que favoreça o foco e atenção. A gente tem o vetiver, tem uma pesquisa científica do vetiver usando de forma aromática, incrível, mostrando a eficácia exatamente em algumas tarefas que exigem atenção, memória, com o uso do vetiver de forma aromática. Então, dependendo do caso, eu também mudo o óleo essencial. Mas, em geral, você usar o Balance é um óleo que balanceia muito essa questão quando você não sabe direito o paciente que você vai receber aí no momento do atendimento. Entendi. E para a questão do Alzheimer, seria o base que você falou então, do para a questão do Alzheimer é que tá, depende muito do que você quer atingir, né? Mas se for, por exemplo, para essa agitação, você pode usar um óleo de lavanda. O óleo de lavanda ele vai ajudar muito nessa questão dessa agitação quando vai chegando ao anoitecer, né? Eu falo que tudo depende muito do paciente, mas nesse sentido você pode usar um óleo de lavanda que vai trazer ele para calma. É o que eu falei, eu uso diversos outros óleos. Eu uso o frankincense e o copaíba, são 2 óleos para questões mais assim profundas no sentido que tem alguma alteração mesmo de neurônio, que você precisa de uma ativação de neurônio, uma ativação. Você tem o óleo de copaíba, que, por exemplo, ele tem um composto que chama, que atua no sistema endocannabinoide, né, que é assim, que chama beta-carofileno, que fazendo um resumo bem grande, porque o óleo de copaíba é uma aula incrível, mas tem o óleo de CBD, que você já deve ter ouvido falar, né, que é o óleo extraído da maconha.
Sim, que atua nesse mesmo sistema, no sistema endocannabinoide. sim. O que é o sistema endocannabinoide? É um sistema responsável pela regulação da nossa homeostase do corpo, pela regulação de todos os outros sistemas corporais, de frio e calor, de fome, de sede, de sistema digestório, ele regula todos os outros sistemas. Então, é um sistema de extrema importância. E assim como o CBD, né, o óleo de copaíba com o beta-carofileno atua na regulação desse sistema. Mas ele tem aí algumas vantagens em questão ao óleo de CBD. Primeiro que ele é bem mais barato que o óleo de CBD puro, ele é legalizado, ele é de fácil acesso, ele atua numa via direta, enquanto que o óleo de CBD atua em vias indiretas para chegar até o ponto. Tem outras vantagens, ele não tem a probabilidade da contaminação do THC, enfim, né? Mas é um óleo que é Entendi. muito usado para essas questões ligadas ao cérebro. O Entendi. frankincense também, ele atravessa a barreira hematoencefálica, então ele atua de forma bem ampla nessas questões cerebrais. Então existem outros óleos, mas para a questão do acalmar à noite, em momento de crise, o lavanda já é um óleo muito bom para isso. Muito bom. Perfeito. Gente, olha só, já são 7h02. Se a gente não se despedir, a live vai cair, porque o Instagram, a gente sabe, né? Ele mesmo derruba a live quando passa muito de 1 hora. E a gente eu ficaria aqui, ó, por horas conversando com a Mirella, aprendendo. Mas enfim, a gente até pode marcar um outro momento, né, Mirella? Tentar especificar mais algumas coisas, fechar mais um nicho para falar de algumas questões. A gente pode ver aí um momento que você tenha esse tempo para a gente poder fazer uma outra live. Mas assim, já foi muito bom, muito esclarecedor, assim, acho que quem tinha dúvidas aqui tirou as dúvidas. Acho que a base ficou muito clara. E a gente quer te agradecer demais pela tua participação, assim. Muito obrigado mesmo. Foi maravilhoso. E obrigado por tirar, né, esse tempo aí precioso da mulher empresária, mãe, esposa, enfim. Porque eu sei que não é fácil para poder trocar, né, compartilhar, na verdade, esse conhecimento com a gente, né? E quanto mais a gente consegue compartilhar essa verdade dos óleos essenciais, esse mundo, esse universo incrível, melhor pra gente, né? Que mais pessoas tenham acesso, que mais pessoas conheçam. Então, assim, gratidão mesmo a você, muito obrigada. A todo mundo que participou, tá, pessoal? E aí vem a promoção. Muito obrigada por vocês estarem aqui até agora. E, ó, se você... Eu vou deixar agora o link, tá? Com 20% de desconto. Vinte E e cinco aí, por cento. 25, foi mal. 25% de desconto, acho que vou colocar mais aqui. Esse é o kit introdutório com os 3 óleos que a Mirella, a gente acabou de falar, né? Acho que foi o limon, o Lemon, que é o limão lemon, siciliano, o peppermint, que isso, é a e hortelã-pimenta, o e a lavanda, lavanda. né? Perfeito. Então, eu vou colocar aqui, galera, o link. Aí, além disso, além do desconto, quem aproveitar o link para comprar esse kit introdutório, você vai ter uma mentoria, é isso, Mirella, com Uma você? mentoria com um protocolo personalizado para quem fez o cadastro aí pelo seu link durante esses 3 primeiros dias aí, hoje mais 2 dias. Mas depois, acho que agora a gente vai falar muito de óleo essencial, porque o que você está falando, hoje você se tornou uma compartilhadora de óleo. E quando a gente se torna uma compartilhadora e tem as experiências, você vai ver que a gente não quer mais parar de falar sobre isso. Exato, exato. Eu não tô conseguindo colar aqui. Márcio, o Márcio tá aí. Deixa eu ver se o Márcio tá por aqui. Eu mandei para ele. MJ, tu tá por aqui ainda? Se tu tiver, Se você coloca não aqui para conseguir mim. colocar aí no link, depois você deixa na sua bio, ou se alguém quiser mandar mensagem no privado, tanto para mim como para você, a gente Mas gera eu, esse eu queria link. conseguir agora. Deixa eu só ver se o Márcio tá, Mirella. É rapidinho. Claro, Porque aí, se claro, ele vai tiver, tentando ele, aí. ele coloca agora aqui. Eu queria mandar um E beijão aí, aqui para todo MJ, tu mundo que consegue acompanhou a colocar? gente. Muita gente, cara. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Tem Deixa eu ver bastante se gente ele. aqui que já é da equipe, que já é do Aroma de Gaia, que divulga bastante também os óleos. E tem um carinho E eu tô enorme feliz. pela. Eu tô muito Ó, o feliz Márcio por escreveu. ter. Coloca aí, Márcio, pra gente o link, por favor. Estou muito feliz por Ana hoje ter me Paula, tornado uma Tânia. consultora da doTERRA, por poder conhecer mais próximo, né? Esse universo assim, cara, Ó, sensacional. Ana O Paula, a Márcio vai gente pode colocando aqui. depois.
depois marcar para a gente falar bastante do uso em grávida, em bebê. Tem a Tânia que usa Sim, fazendo yoga também. Ela nas práticas de yoga dela, ela acrescenta o óleo essencial. Eu falo que o óleo essencial ele se encaixa em tudo, em porque tudo. afinal saúde e Perfeito. bem-estar tem que estar em todos os momentos da nossa vida. Se a gente vai cozinhar, tem que ter lá, né? Algo que de energia, de saúde e bem-estar no momento. Então, o que a gente faz tem que estar ali um olhinho com a gente para que a gente só vê o benefício nisso. É verdade. E aí, Tá? Márcio, Vou conseguiu colocar colocar dicas aqui? também. Ah, lá no beach tênis, é verdade. Eu também inalo peppermint antes do meu beach tênis. Deixa eu só ver aqui para a gente poder finalizar. Galera, aproveitem. Eu fiz esse teste rápido. Eu já usava, enquanto o Márcio cola aí o link, eu já usava de outra marca, né? Aqui o óleo essencial. Inclusive, eu tive uma experiência com o óleo de lavanda na natação. Eu acho que eu machuquei um pouco esse músculo aqui do braço, sabe? Nas costas, assim. E eu cheguei em casa, sabe aquela dor quando você respira, dói? E eu fiquei, sabe, Mirella? Eu falei, cara, porque eu era uma pessoa muito, tipo, louca, assim, por remédio. A dor tava chegando, eu tava tomando remédio, né? Hoje eu consumo medicamento, algum, assim, mas só quando tá no ápice e olhe lá. Eu mudei muito a minha concepção e o meu dia a dia mesmo, né, em relação a isso. E aí eu passei o roll-on, assim, sabe, no local. E acreditem, pessoal, acreditem, eu esqueci a dor. Isso era por volta de umas 10 da noite e eu falei, cara, vou dormir com dor. E eu tava escrevendo alguma coisa e eu fui deitar e a dor sumiu, Que velho. legal. Você sabe que Sumiu. ele tem ação analgésica também, né? Agora você ainda não usou o de Blue. A hora que você usar o de Blue para dor muscular, articular, você vai ver o que que é passar na hora. Meu Deus! Ele é incrível, incrível. As esportistas aqui de plantão sabem que é o óleo que todo mundo anda assim grudadinho. Doeu, Cara, vai lá. enfim, e é isso, gente. Acreditem, tá? Acreditem que, de fato, o óleo essencial, os óleos essenciais fazem realmente toda a diferença no nosso dia a dia. Então, aproveitem, consumam também, tá? Tá até agora, ó, tudo fresquinho aqui. Boca, pescoço. Então, assim, ó, perfeito. Eu acho que o Márcio não conseguiu, ou eu não tô conseguindo visualizar aqui, galera. Mas, enfim, ó, todo mundo que quiser, me manda mensagem. A gente vai dar um jeito de colocar nos nossos stories. Eu vou colocar no meu pessoal também, tá, Mirella? Vou colocar no do Amplifique. E vocês, para vocês não perderem essa oportunidade, tá, pessoal? Aproveitem e consumam mesmo, sem economia, os óleos essenciais da Terra. Fechou? E Então é. Evilane, ó, que eu segui aí vendo quais são os próximos convidados depois da minha live, né? Eu vi aí que você me mandou uma listinha dos outros convidados. Só fera, hein? Você viu? Só fera. Eu vou acompanhar aí essas lives, porque só gente boa com assunto interessante. Que bom, Mirella. Obrigado, viu? Obrigada aí pelo carinho. Obrigado mesmo. A gente está tentando levar o melhor para as pessoas, né? Para quem acompanha, quem acredita, quem gosta do nosso jeito de comunicar, a gente está tentando sempre levar os melhores assuntos, as melhores pessoas, melhores histórias. E é isso. Por isso que você está Parabéns. aqui Ah, compartilhando com a obrigada. gente, né? Porque você não é fraca, não. Ah, obrigada pelo carinho. E é isso, gente. Então, obrigado. Fiquem de olho. A gente vai pôr o link para vocês não perderem. E mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que ficou até agora. Obrigado mais uma vez, Mirella. A nossa parceria começou hoje e vai muito além disso. Eu tenho certeza disso. Agora é para sempre. Começou agora e vai muito longe. A gente ainda vai ter muitas vivências, muitas trocas para fazer aí durante essa nosso tempo por aqui. Tá bom? Beijo. Beijo enorme. Obrigado. Obrigado a Obrigada, todo mundo, obrigada, gente. obrigada a Beijo todo para mundo. vocês. Tchau, Beijo, tchau. tchau.